Queridos, a paz do Senhor, é uma grande honra estar com vocês em mais uma lição. Hoje ministrando a lição de número 12, que traz por título Exortações Gerais. Estou com grandes convidados aqui comigo hoje, o presbítero Antônio e o evangelista, o meu grande amigo Pedro, aqui da sede, o presbítero Antônio lá do Eucalipto. Hoje nós vamos falar sobre exortações gerais com a repetição da lição número 6. Eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço, um grande beijo àquelas pessoas que têm compartilhado a nossa lição, têm curtido o nosso link e principalmente têm pedido lição. Queridos, é uma honra, Deus tem nos honrado e eu sei que nós temos sido instrumento de Deus para a sua vida também. Muito obrigado por estar conosco. Quero iniciar mandando um grande abraço ao José Roberto de Moura, da Assembleia de Deus Real Família em Guarulhos, ao Paulo Paulinho lá em Mangabeiras, Pernambuco, ao pastor Cristiano Portugal. O pastor Cristiano sempre pede lição, sempre elogia, sempre manda escreve, lá da igreja Nova Vida em Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro. A Maritilde Almeida, a Chile da Assembleia de Deus Fé para Vencer em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. A Edné Duarte, da Assembleia de Deus em Pendotiba, Niterói, também no Rio de Janeiro. A Vânia Moura, da Assembleia de Deus Mata do General, fica em Miguel Couto, lá no Nova Iguaçu. O pastor é o pastor Jorge Luiz. Meu grande abraço, muito obrigado por estar conosco. Vamos iniciar essa lição lendo tópico a tópico, e à medida que formos lendo tópico a tópico, iremos discutir e explicar os mesmos. Ok, meu querido? Eu vou iniciar com a introdução, e a introdução, não esqueça, os senhores, de ler o texto bíblico, a leitura bíblica em classe aos alunos. Faça um debate antes, ore antes, tenha em mãos a revista. Quem não tem revista, coloca para sentar perto de quem tem revista, para que todos entendam a lição e tenha um compartilhamento do mesmo pensamento. Leitura bíblica em classe, Tito 2, do versículo 1 até o versículo 8. A introdução diz: nesta lição estudaremos o segundo capítulo da Epístola de Tito. Veremos os vários conselhos práticos de Paulo a respeito dos idosos, das mulheres, jovens e servos. Veremos também que o pastor deve ser um exemplo de viver íntegro na igreja. Meu querido, não se esqueça, nessa introdução, já falamos com os senhores e senhoras que têm nos assistido, que esta lição nos mostrará uma repetição, como eu falei aqui, da lição número 6, que teve como tema conselhos gerais. Aqui exortações gerais, lá foi conselhos gerais. Paulo vai enfatizar os conselhos dados a Timóteo, mas agora ele vai ser partilhado a Tito. Entenda isso. Envolvendo quem? Idosos, mulheres, jovens e principalmente o que Paulo vai abordar com Tito, o termo bispos, que nós falamos que é supervisor. Ele vai ter uma supervisão no aconselhamento e na conduta pastoral. Não se esqueça de falar isso em sala, para que seus alunos entendam essa epístola, entendam essa carta. Alguém quer falar alguma coisa dos convidados? Pode ficar à vontade. Presidente Pedro, fique à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor, como Elias, nosso pastor, já adiantou, Paulo escreveu lá na lição de número 6 que nós estudamos, que foi uma lição muito abençoada, que nos trouxe uma tremenda sabedoria, um conhecimento profundo de que Paulo escreveu a Timóteo. E agora, Paulo, ele novamente escreve, agora não para Timóteo, e sim para Tito, mas ele dá os mesmos conselhos para os idosos, para os jovens, para as senhoras, agora com uma profundidade a mais, voltada para os obreiros, voltada para pastores. Falando de pastores, aqui na introdução, como ele já adiantou, vai falar que o pastor tem que ser íntegro, integridade, ou seja, o pastor ele tem que ser global, ele tem que ser inteiro, porque não dizer abrangente. O pastor ele tem que envolver as suas ovelhas, os seus liderados, ele tem que envolver e trazer os seus liderados para a sua mensagem. O pastor ele tem que ser um espelho, as suas ovelhas, os seus liderados têm que olhar para ele e ver nele o seu espelho, refletir em si como se fosse um espelho. Nós vamos estudar e vamos explicar os tópicos em seguida. Ok, eu gostei desse tópico, essa introdução que o senhor falou, porque hoje o tema em debate vai falar muito sobre essa questão de pastores. Nós vamos falar
o prólogo vai ser em torno dessa questão. Queridos, então vamos continuar aqui no tópico de número 1, diz o modo correto de falar do líder com o nosso presbítero e professor irmão Antônio. Fica à vontade, meu querido. A paz dos senhores irmãos, vamos ler. Tópico número 1. Falar o que convém à sã doutrina. O líder deve ter a sua fala sempre fundamentada na palavra de Deus. E para isso precisa conhecê-la e nela meditar diariamente. Precisa reconhecer e valorizar a Bíblia, sabendo que ela é especial para a formação de um caráter cristão. O estudo bíblico contribui para que o pastor e o obreiro tenha sempre uma boa mensagem. Jesus certa vez afirmou que falamos do que há em abundância em nosso coração. Então o coração cheio de palavra de Deus vai sempre falar o que convém. Eu acho interessante nesse tópico, eu sei que os senhores estão anotando, vai ministrar essa lição. Eu acho que eu vou ministrar essa lição fora nesse dia, lição muito boa. Que todo caráter, anota aí, professor, é fundamentado em uma criação como base para um grande exemplo. Entenda isso. O cristão tem por dever ter um caráter de Cristo. É dever do cristão. Por que, Elias? Pois os nossos fundamentos, nossa criação, o nosso novo ser, o nascer e a nova vida serão exemplos que devemos ter de quem? De Cristo. Se eu tenho um caráter de Cristo, se eu tenho uma visão de Cristo, o presbítero Pedro falou sobre isso aqui. O pastor é espelho e esse espelho reflete. Você não tem um espelho que não tem que não tem reflexo. É impossível. Você deve enxergar a imagem de Cristo. Quando nós falamos sobre semelhança de Cristo, o homem, imagem e semelhança de Cristo, em quais atitudes? Respeito, caráter, humildade, paz, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Então, nós temos o caráter de Cristo. Entenda isso, meu querido. Então, a postura, entenda isso aqui, anote isso aí. A postura adotada por um líder é uma grande forma de termos um cristão bem fundamentado na palavra. Quando o líder tem uma fundamentação da palavra, os demais liderados o acompanharão. Entenda isso. Então essa postura que é adotada pelo líder, ela é uma forma que o cristão deve seguir. Por quê? A gente pergunta assim, por que eu devo seguir o pastor? Por que eu devo seguir o meu líder? Querido, pois ele é o início para o desenvolvimento de um caráter e atitude de Deus em nosso ser. Querendo ou não, o líder, ele é o pontapé inicial do caráter de Jesus, do caráter de Deus. Onde eu acho algo sobre isso? Tito 2, versículo 7. Olha o que diz a carta de Tito 2, versículo 7. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. O próprio Tito teria que ter essa consciência. Ele teria que entender que ele era o espelho. E ele deveria refletir a imagem de Adonai. Uma coisa, meu querido, você gostou dessa parte aí, né? Gostei. Para falar a verdade, por que não dizer um caráter forjado? Né? Porque nós nascemos, crescemos e temos a nossa índole. Temos o nosso caráter, mas a partir do momento que você é servo de Deus, que você é servo do Senhor, que você é um pastor, que você é um líder, você tem que ter o seu caráter forjado. Ou seja, aquilo que eu pensava, aquilo que eu queria, eu não penso e não quero mais. Agora, eu sou servo de Deus, tenho que pensar como servo do Senhor, tenho que pensar como obreiro de Deus, que as pessoas possam ver em mim um líder e não um liderado. Tem essa diferença, tem esse diferencial. Tem sim. E o que tem, falando em espelho, Elias, outro dia o pastor falou a respeito de espelho, que o camarada que fala mais a verdade é um espelho. Se você se olha no espelho e vê uma manchinha, você vai querer tirar aquela mancha. No espelho, o espelho fala a verdade. Agora, se tem uma mancha no líder, os liderados vão querer tirar aquela manchinha. Ou então vão querer imitar aquela mancha. Entenda como quiser. Há uma raiz, abre a câmera um pouquinho para nós, John. Há uma raiz, nós precisamos entender isso, de que o ato
da insensibilidade cristã, e isso nós precisamos entender como teólogos, que eu, liderado, quando enxergo um problema no meu líder que não é resolvido, eu passo a fazer o mesmo. Se ele pode, porque eu não posso. Com certeza. Se ele faz, porque eu não faço. Se ele aceita suborno, porque eu não vou aceitar. Se ele prostitui, porque eu não vou prostituir. Até quem diga, eu posso fazer, o pastor não. Essa essência nós devemos ter e devemos levar para a nossa sala. Porque às vezes nós achamos muito bonito a ficção, mas a ação em si, o viver em si é muito diferente. As pessoas falam assim, é fácil falar, difícil é fazer. Nós como pastores e líderes, eu estou falando para pastores e líderes, então você está comigo aqui, nós precisamos entender que eu posso, mas eu não devo. Eu sinto sempre isso na minha sala, que um outro dia eu queria comprar pão e estava de camiseta. Não é pecado sair na rua de camiseta, mas há uma cobrança tão grande sobre um pastor que você fica pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E você se sente indigno de usar algumas roupas. Você é o espelho. Nossa, é complicadíssimo. E o que tem de pastores, Elias, desculpa, né? Mas o que tem de pastores, o que tem de líderes, o que tem de obreiros, que deixou só a marca na parede daquele espelho e hoje não reflete mais. É apenas uma parede. É apenas Pedro, sobre isso que você está falando é profundo, porque eu gostava sempre de sair no carro com os vidros baixos e com o som alto. Hoje eu não faço, porque eu vejo que não é uma condição caráter forjado. Caráter forjado, é o que você falou. Então nós precisamos entender que nós, como líderes, nós não queremos, mas fazemos por amor a Adonai. Amém. Nós sacrificamos por amor a Ele. Pode falar, irmão, quando você está querendo falar alguma coisa sobre isso, pode ficar à vontade. E eu vou pegar aqui um pouquinho mais acima, no texto aqui da palavra de Deus. É preciso reconhecer e valorizar a Bíblia. O que é valorizar? Será que nós estamos valorizando a palavra de Deus? Será que nós estamos achando que a palavra de Deus ela é um jornal que nós lemos, não dando tanta importância? Quando o líder começa a valorizar a palavra de Deus, ele começa a ter mais entendimento da palavra para poder aplicar na própria igreja que ele comanda. Porque se eu sou um líder, eu já sei tudo. Mas já sei tudo como? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela todo dia se renova, todo momento ela está se renovando. Se eu não for um leitor da palavra de Deus, como eu posso passar isso para os membros da congregação, onde que seja? Eu tenho que começar a me educar a mim mesmo e depois eu começar a ensinar a igreja o que é a palavra de Deus. Para ele começar, quando ele começar a meditar na palavra de Deus, ele tem mais carinho pela palavra. Porque a palavra de Deus ela é eficaz. O crente hoje, quem seja líder, que seja, tem que estar sempre lendo e meditando no texto bíblico. Não adianta nós queremos falar que somos crentes, simplesmente passamos, colocamos a Bíblia debaixo do braço e saímos e falamos que somos crentes. Nada disso, nada disso, nada disso. Primeiro nós temos que ler, principalmente o líder, tem que aprender a ler, tem que estudar, tem que fazer curso para poder colocar uma igreja sadia na presença de Deus. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós vamos agora não, exatamente isso aí. Eu vou continuar aqui, tópico número 2 diz saber falar e saber ouvir. Com o presbítero Pedro. Fica à vontade, meu querido. Saber falar e saber ouvir. Tiago, apóstolo de Jesus, deixou precioso ensino sobre o saber falar. Abre aspas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Fecham aspas. As pessoas nas igrejas que falam demais e dizem o que não deveriam, causando problemas de relacionamentos, abre aspas, tardio para falar, fecha aspas, e pronto para ouvir, é sinal de sabedoria, de maturidade emocional e espiritual. Quem lidera tem que desenvolver a capacidade de escutar as pessoas, ainda que não concorde com elas. Eu achei interessante, eu notei algo aqui para posso falar nessa tópico número 2, que os relacionamentos, aqui eu não vou falar só no âmbito pastoral, mas no âmbito de casal.
O que nós estamos vendo de separação hoje é muito grande. E esse tópico em específico serve para a sua sala. Serve para o namoro, serve para o casamento, serve para o noivado. Os relacionamentos hoje são menos duradouros pelo fato de estarmos desenvolvendo mais o falar do que o ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que você tem que ouvir mais do que falar. Em inúmeras passagens bíblicas, nós veremos Yeshua sempre ouvindo, e depois ele vai dar uma resposta resolvendo os problemas de toda a comunidade. Quer um exemplo disso? Mateus 7, o versículo 28 e 29. Algo fantástico nesse texto. Irmão Antônio está com o texto aberto aí, meu querido? Mateus 7, 28 e 29. Fica bom, pode ficar à vontade. Amém. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina, porque as ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. A autoridade de Yeshua, ela vinha do próprio Deus. Mas por quê? Porque primeiro ele ouvia. Antes dele elaborar o sermão da montanha, ele escutou a comunidade, o que a comunidade precisava. Tem pastores que chegam e já querem mandar um pedaço, querido, não resolve. Isso é um exemplo de Jesus. Ele via qual era a carência, ele escutava qual era a carência, o que o povo estava precisando, o que o povo estava passando, e ele dava uma palavra que ia ao encontro do coração. Isso é ética, querido. Entenda uma coisa, na atualidade, parte dos pastores não escutam seus colaboradores. Não escutam os colaboradores. Sabe por que eles não escutam os colaboradores, querido? Porque os colaboradores estão de fora e têm uma visão da verdade do acontecimento. Isso nos leva a falar a verdade, contrariando o pensamento que está posto pelo líder. Quem está de fora tem uma noção do que está acontecendo. Ele sabe o que a igreja quer. Ele sabe o que a igreja planeja, o que a igreja está precisando. E quando ele fala, ele está falando a verdade. Mas o líder não quer ouvir. E o líder cai. Eu vou falar, vou mudar as palavras aqui, porque o outro dia eu falei pé na bunda aqui, não pode falar pé na bunda na televisão. As pessoas ficam me criticando porque eu falei isso. Mas é a realidade, não sejamos hipócritas, não. Então não vou falar pé nas nádegas. Então vamos entender que o líder leva um pé nas nádegas porque ele falou a verdade. A verdade dói, querido. E os maiores, os liderados, não querem ouvir os colaboradores falando a verdade. O que eles querem é um monte de pessoas que puxam o saco. Essa é a realidade. Estou errado o que eu estou falando aqui, meus queridos? Beleza, muito bem. Não pode falar, fica à vontade. Tiago, apóstolo de Jesus, ele foi muito feliz nessa colocação que todo homem, ele não isentou ninguém, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, em outras palavras, ele diz, olha, escute tudo. Agora, na hora de falar, cautela. Tá? Porque tem muita gente que bate com a língua nos dentes, falei isso hoje, lecionando, muita gente que bate com a língua nos dentes e acaba falando besteira. E depois que você fala besteira, não tem mais como voltar atrás. E o que tem de... Não vou só bater em pastor aqui não, bater no bom sentido, falar de pastores, mas o que tem de ovelhas, de liderados, que não escutam seus pastores, falando que não convém, falando besteiras, e depois que a besteira foi falada, não tem como voltar atrás, como eu falei, não é brincadeira. E Tiago, ele foi muito feliz em citar que todo homem, ele esteja pronto para ouvir, mas demora um pouquinho para falar, seja sábio, né? No momento certo. Tiago quer dizer que você no momento certo tem o que falar, saiba o que falar e onde falar. Amém? Eu acho interessante que o texto de Deus vai dizer, tu porém, fala o que convém à sã doutrina. Se estiver na Bíblia, que fala mesmo. Não se importa se vão se levantar, vão falar, não, fala mesmo. Essa é a realidade. Pode ficar à vontade, meu querido. Na verdade, ele já está ali, é um líder. Se não é um líder, ele está ali para ouvir. Talvez ele não queira fazer, talvez não está fora dos padrões, mas ele tem que ouvir. Por que ele tem que ouvir? Porque tudo, vai juntar tudo o que serve para a igreja e o que não serve para a igreja. Por quê? Hoje talvez os tempos estão corridos. Talvez o líder não tenha mais tempo para poder ouvir uma ovelha, que queira que seja. Ela chega,
desesperada na igreja. Desesperada na igreja. Eu estou jogando para o lado da ovelha. Mas hoje eu tenho que falar com o pastor. Eu tenho que falar com o líder. O líder não tem tempo. Amanhã vai passando amanhã e depois. E o que acontece? Com imensa espera, a ovelha está ali caída e sem força. Por quê? Ninguém, ou o líder que seja, não deu ouvido a ela. Não era uma coisa que talvez poderia até resolver. Um conselho, uma palavra para poder levantar. Por que tem muitos hoje caídos? Porque muitos não estão dando ouvido. Eu acho isso também a importância que o obreiro, o colaborador, ele faz uma integração, é o que nós chamamos de ponte, é um ligamento entre a igreja e o pastor. Quando o pastor trabalha em colaboração, a igreja prospera muito mais rápido. Eu vou continuar aqui, o item 3 diz integridade do falar com o presbítero irmão Antônio. Pode continuar com o senhor. O obreiro deve ter uma linguagem sempre sã e irrepreensível. Jesus ensinou, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? O que passa disso é de procedência maligna. Quando alguém na igreja local diz uma coisa e faz outra, ou quando mente, torce a mensagem por motivos pessoais ou para agradar alguém, está sendo usado pelo maligno, de procedência maligna. Isso não convém à sã doutrina. Integridade é fazer o que diz, o que falamos, devemos contribuir para a edificação de vidas. Olha que interessante, anote isso aí, eu sei que vocês não querem anotar isso aí. A grande massa cristã, e isso aqui é interessante, ela desenvolveu um método de rotular pecados. Rotulam-se pecados na igreja. As pequenas mentiras também são armas do inimigo, meu querido. Não são só as grandes, não. Quem é pai da mentira grande? Quem é pai da mentira? Satanás. Quem é pai da mentirinha? Satanás. Não existe pai do mentirão, pai do... Não, o cão é o mesmo, só muda a coleira. Então não existe esse negócio de rotular pecado na igreja. As pequenas mentiras também são do inimigo. Logo, o que falamos e não fazemos, isso aqui é interessante, é desenvolver uma atitude de Satanás em meu ser. Se eu falo e não faço, eu estou desenvolvendo uma atitude de Satanás dentro do meu ser. Você quer ver algo sobre isso? Efésios 4, 25, olha o que diz o texto. Ele diz, eu queria que você abrisse em Provérbios 16, 24. Efésios 4, 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O versículo 29 ele diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. E o versículo do 30 vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando eu falo algo que não é de Deus, quando eu falo e não faço, eu entristeço o Espírito Santo para o dia da redenção. Tem muita gente que está contrariando o Espírito Santo. Querido, olha que interessante. Existem, acha para mim o texto aí de Provérbios 16, 24? Lê para mim, meu querido. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha que interessante, querido. Olha que interessante isso aqui. Existem palavras que falamos que têm o poder de machucar profundamente alguém. Entenda isso. Assim como existem pequenas palavras de encorajamento que provocou a cura de feridas profundas, meu querido. Por isso precisamos sempre lembrarmos do conselho de Tiago, como diz o presbítero Pedro. Tiago falou sobre o poder da língua para destruir e para sarar. Onde é que eu acho? Tiago 3, versículo 9 ao 12. Existe algo fantástico. Alguém está com Tiago aí? Abra para mim. Sim, amém. Tiago 3, versículo 9 ao 12. Pode prosseguir, meu querido. Tiago 3, 9. Com ela bendizemos ao Senhor é Pai, e é com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Pode prosseguir. Da mesma boca procede a bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Olha que interessante. Então, com ela nós bendizemos e com ela nós amaldiçoamos. O que tem de gente usando a boca vai terminar as coisas na igreja, meu querido.
o que tem de pessoas que não têm integridade no falar, isso é muito profundo, porque uma palavra eu machuco uma pessoa. Uma palavra eu também posso curar uma pessoa através do Rakodesh. Uma palavra, uma única palavra. Tem um livro que diz, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Agora, quem vai ser o instrumento para Deus falar? Você. É isso que nós temos que ter integração em classe. Que eu sou um instrumento de Deus tanto para curar, como também para ferir. Já pararam para refletir sobre isso? Já pararam, irmão Pedro? Sim? Tem de pessoas, beleza, Toninho? Tem de pessoas que só sabem maldizer, reclamar, murmurar, não é brincadeira. E quando o autor, achei até que o autor ele deixou a desejar, aqui no princípio do terceiro ponto, o obreiro deve ter um linguajar, uma linguagem sempre sã e irrepreensível. Ele devia ter colocado todo cristão, e não só o obreiro, porque todo cristão ele tem que ter um linguajar sã e irrepreensível. Sã no bom sentido, ou seja, sempre no bom sentido, que temos de linguajar, de dialetos por aí, no meio das igrejas, estou falando no mundo secular não. Tem de irmãos que fala de bobagem e asneira, um linguajar mundano, cara, velho, doido. Querido, o seu linguajar é de cristão. Fale como cristão, seja um exemplo de Paulo, assim como Paulo foi de Cristo. Paulo, ele respirava Cristo, ele cheirava Cristo, ele falava de Cristo, mesmo pertinho de ser degolado, ele pedia que ele trouxesse os pergaminhos para escrever de Cristo. Então, use a sua língua, o seu linguajar, a sua boca para falar de Cristo, para falar da salvação que está em Cristo, que é um exemplo de falaetes, de fala isso, fala aquilo, falando de obreiros. Quando a lição aqui nos diz, quando alguém na igreja local diz uma coisa que fez, e quando mente, torce a mensagem por motivos pessoais, quer um exemplo disso? Próximo ano está chegando a política, Elias. O que vai ter de políticos incrédulos que chegam na sua igreja, toma o lugar que era para ser do irmão, no altar, não estou dizendo que o altar é santo, porque santo é Jesus, mas toma o lugar que era para ser do obreiro, senta lá em cima, pega o microfone que era para ser usado para a mensagem da palavra de Deus, vai falar asneira, troca o púlpito pelo palco e a adoração que era para Deus, vai para o homem. Aí que entra a procedência maligna. Porque o inimigo, ele apresenta como se ele fosse uma ovelha. Que se ele se apresentar da forma que ele é expressado, ele tinha certeza que ninguém o adorava. Mas veste por trás, como se fosse ovelha, mas se você olhar direitinho, é um lobo. Um lobo para quê? Para devorar as ovelhas de Cristo. Então o líder, ele tem que buscar de Deus esse conhecimento. Porque quando pisar dentro da casa de Deus, ele fala, isso aí não é dos nossos. Pode repreender na hora e... Porque, irmãos, o homem que não tem conhecimento da palavra nem de Deus, ele envolve muito com as coisas terrenas. Por quê? Está chegando doutor, não sei quem, político, não sei quem, e é aí que morre o perigo. Irmão, trata todos por iguais. Se chegar um político na sua igreja, recebe. É normal, recebe. Se chegar um doutor, um médico que seja na sua igreja, recebe. Mas se chegar uma irmã também, uma irmãzinha simples, recebe ela, abraça ela, beija ela, porque ele tem uma alma para Jesus. Eu vou discutir isso aqui bem rapidinho para nós continuarmos. Há uma hipocrisia no meio evangélico muito grande. Dê honra a quem tem honra, diz a Bíblia. Honrar aqui, meu querido, não é o que o povo está pensando aí não. Não adianta eu te honrar e te colocar numa cadeira de honra, mas por detrás eu meto a língua de você. Eu acho que a honra está em eu respeitar a sua posição e ser obediente. Tem pessoas que perdem o pastor numa coisa, fora o pastor na outra. Isso não é honra, não. Verdade. Então, vamos entender esse quesito honra aí, porque não adianta você me honrar quando eu chego na sua igreja, mas quando eu saio você vai falar mal de mim. Então, isso não é honra.
Honrar um líder é você respeitá-lo em todos os momentos, tanto na presença como fora da presença. Isso é honra. Nós devemos discutir esse quesito honra na igreja para estar meio desequilibrado isso aí. Cadeira de ouro, mas na hora que ele sai, chicote de couro. Muito bem, melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui falando sobre a exaltação dos idosos, aos jovens e servos, com o presbítero Pedro. Fica à vontade, meu querido. Primeiro ponto, como os idosos devem portar-se? Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são sãos na fé, na caridade, na paciência. O crente deve permanecer fiel ao Senhor e dar um bom testemunho até os últimos dias da sua vida. Muitos acreditam que, pelo fato de já terem passado dos 70 anos, podem fazer e falar o que bem entenderem na igreja. Os mais idosos devem ser exemplo para os mais jovens. Por isso, Paulo diz que estes devem ser moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na esperança. Acerca dos velhos crentes, disse os salmistas, abrem aspas, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Fecham aspas. Os mais jovens precisam aprender com os mais idosos, por isso eles precisam ser exemplos em tudo. Eu acho interessante que eu coloquei algo magnífico aqui nessa lição. O conselho de Paulo a Timóteo, na lição 6, é trate os velhos como pais. A Tito agora, nessa epístola, ele vai mudar e vai dizer, conserve os sóbrios, conserve os prudentes. O que Paulo estava querendo mostrar? Paulo estava mostrando a Tito que ele deveria conservá-los o quê? Na fé, na igreja, cuidando e exortando sempre. Olha que interessante isso aqui. Então, eu devo exortar, eu devo cuidar. Quanto essa questão que o presbítero Pedro leu sobre a velhice aqui, querido, entenda uma coisa, e coloque isso na sua sala, você que vai lecionar para homens, você que vai lecionar para mulher. Aqui nós não mudamos a revista, é jovem, todo mundo junto aqui. É tudo junto e misturado. Entenda uma coisa, em classes diferentes, claro, né? Mas entenda uma coisa, explique para os homens e para as mulheres idosas da sua sala que o ato de envelhecer na igreja não nos dá o direito de ser dono da igreja. Não é porque eu tenho 70 anos de igreja que eu sou dono da igreja, não. Entenda uma coisa, eles são apenas contribuintes e exemplo de um reino que não nos pertence. O reino não é meu, o reino é de Adonai. Outra coisa, a cobrança é maior, aliás. Muito bem legal, claro, querido. E quando fala, os jovens precisam aprender com os mais idosos. Realmente, jovens, vai um recado para você. Eu leciono para jovens, vai um recado para vocês. Aprenda com os mais idosos. Seja exemplo. Só que há uma cobrança em cima dos mais idosos, por isso, ser exemplo em tudo. Como eu vou cobrar de um jovem que seja exemplo do idoso, se o idoso não dá um bom testemunho? Por mesmo que seja uma idade avançada, se eu não tenho um bom comportamento, que eu tenho de idosos por aí, mesmo sendo obreiro, que não tem um bom comportamento, que se acha dono da igreja, que se acha melhor do que o pastor, que se acha melhor do que os jovens, que não é brincadeira. Por isso, aqui a revista nos diz, ser exemplo em tudo. Verdade, gostei, muito bom. Irmão Antônio, fica à vontade, meu querido. Aí eu pergunto, ser antigo, ter muito tempo de crente, será que meu galardão é maior? Será que eu sendo crente há muitos anos, eu tenho prioridade para Deus? Engano. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, Fiel. e ser fiel ainda, e ser fiel. Por quê? Eu tenho tantos anos de crente, eu tenho mais conhecimento, você está chegando agora, irmão, pensa assim não. Vamos ajudar quem está chegando. Se você já passou nessa estrada, ensina quem não passou ainda, por sua experiência.
Dá uma força para o jovem que tem dificuldade para poder chegar, fazer a obra de Deus, porque talvez ele vem de outro mundo diferente, sem esse ensinamento, e você tendo esse ensinamento, ajuda o jovem, dá aula, prega para ele, fala as coisas maravilhosas que Jesus tem para cada um de nós e para eles também. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, diz: as mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mulher idosa tem vivência e experiência, seja como mãe e esposa, seja como serva de Deus, por isso podem ensinar as irmãs mais novas. Devem ser mulheres santas, sérias no viver, que não andem com atitude e maus exemplos na igreja ou fora dela. Não devem ser caluniadoras, do grego diabolos, ou que deem a costumes carnais do falar dos outros, do criticar ou murmurar. Querido, entenda uma coisa: a mulher, entre aspas, aqui como diz meu amigo Pedro, sabedoria, criada por Deus, por Adonai, ela apresenta-se em absoluto contraste à mulher insensata. Por quê? A mulher insensata, nós estamos falando aqui, seduz os jovens para que pequem. Olha, você está falando de pecar carnal? Não. Eu estou falando de pecar no falar, pecar no olhar. Quantas mulheres não têm a posição de se vestir como mulheres de Deus? Leva as pessoas a pecarem. Assim também são os homens. Então essa mulher sabedoria, ela é um contraste. Assim vemos que a mulher pode exercer grande influência no homem, tanto para o bem quanto para o mal. É isso que precisamos entender. As mulheres idosas têm o privilégio de orientar, como também ensinar os mais novos no reino de Yeshua. Provérbios 14, versículo 1. Há algo interessante sobre isso. E Provérbios 12, versículo 4. Eu vou fundamentar a minha tese para que o Senhor diga. Provérbios 14, versículo 1 com o irmão Antônio. Prossiga, meu querido. Pode ficar à vontade. Toda mulher sábia edifica sua casa. Insensato, porém, derruba-a com as mãos. Então, esse provérbio é muito famoso. Salomão foi sábio em escrever isso. A sensata, ela produz. A insensata derruba. Achou outro? 12, versículo 4. Sim, pode ficar à vontade. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Nossa, essa aqui é pesada, né? Exato. Podridão aos ossos. É um câncer maligno. Câncer maligno que dói. Não tem nada pior do que o osso dói. Nossa, querido, entenda isso, leva isso para sua sala. As mulheres devem. Assim também são os homens. Mas as mulheres têm o privilégio de nos educar, porque são mães, elas têm o ato de crescer e fazer a criança crescer com a raiz de Adonai. Entendendo que eu não queria entrar nessa parte doutrinária, mais voltada para o pastor e mais local, mas que coisa mais ridícula, Elias. É uma senhora de 70 anos querer se vestir como uma menina de 15 anos? Nossa, Deus, meu querido. Isso é ridículo. Até nisso, senhora, irmã, querida, idosa, tenha um bom comportamento, né? Seja exemplo em tudo, como diz a revista, né? Pagando os jovens dizem, a tia, a avó tá pagando de gatinha. Nossa, querido, isso é ridículo. Seja sábio no vestir, seja sábio no falar. Pode prosseguir, meu querido, fica à vontade, meu Antônio. Tem uma palavra aqui na revista, mestras no bem. Irmãs, né? Mestras do bem é você cair para dentro para poder fazer a obra de Deus. Hoje talvez as congregações, as suas presbítero, têm dificuldade de pessoas para lecionar. Porque mestres, mulheres que ensinam, mulheres que lecionam, mulheres que são professoras. E talvez ela está ali sentada, ela tem uma capacidade de ensinar, mas não tem uma atitude. Por quê? Irmãos, oportunidade todos nós estamos tendo. As igrejas hoje, principalmente a Assembleia de Deus, ela dá oportunidade para você crescer na obra de Deus, para ensinar, para poder ajudar os mais jovens. E talvez você pensa que você está velha,
talvez igual na idade, né? Fala da idade, e não tem mais valor na obra de Deus. Tem sim, viu, irmão? A partir de hoje, eu vou te dar um conselho. Levanta sua cadeira, chama seu pastor, fala: pastor, hoje eu quero começar a trabalhar novamente na casa de Deus. Já trabalhei e eu quero continuar trabalhando, porque aí minha idade não vai me atrapalhar em nada. Eu quero começar a lecionar nas escolas dominicais, eu quero, de preferência, na sala onde estiver jovem, porque, irmãos, a obra de Deus pode fazer que você não vai arrepender, não. Muito bem, eu vou continuar aqui no tópico número 3, com o Senhor que diz: os jovens cristãos. Pode ler, meu querido, fica à vontade. O jovem cristão. Paulo chama a atenção para o comportamento juvenil, exortando os jovens a serem moderados, ou seja, controlados. O jovem cristão precisa ser moderado no falar, no agir e em todas as áreas da sua vida, procurando em tudo exortar e glorificar o nome do Senhor. Olha que interessante isso aí, irmão Toninho. Você estava acabando de ler aí, nós estávamos abrindo a Bíblia aqui. O dever de todos os jovens é entender o quê? Que somos e temos o privilégio de servir a Adonai em um tempo de força. O que é esse tempo de força? Não, esse tempo de força não significa que nós somos fortes no sentido de sabedoria, não. Mas essa força que Paulo diz, os apóstolos diz, é no sentido de trabalhar muito mais no propósito de crescimento do Evangelho. É por isso que João escreve aos jovens nesse sentido de ser forte no crescimento do que nós chamamos de Evangelho. O Evangelho é boa nova. Nós temos o privilégio de ser fortes, meus queridos. Olha, 1 João 2, versículo 14, olha o que o João diz. Pode prosseguir, meu querido. 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O ato de vencer o maligno aí não é porque, jovem, você não está acima, você está acima da média. Não existe isso no Evangelho. Você mata o cão. Nossa, é uma blasfêmia isso. Esse negócio de acima da média aí foi fora demais. Eu vi um jovem mal pastorado quando fala uma coisa dessa. Esse ato de ter força é o ato de você conseguir trabalhar mais do que os anciãos. É o ato de você conseguir trabalhar, às vezes até mais que o pastor. Quantos jovens trabalham mais do que eu aqui na igreja, meu querido? Esse ato é você ter a força para fazer. Talvez o seu pastor não consiga mais pular a cancela, você consegue para evangelizar. Talvez o seu pastor não consiga atravessar um rio a nado, você consegue. Talvez o seu pastor não consiga subir os morros mais a pé, mas você consegue. Essa é a força que João está falando, ok, meu querido? O número 4 diz o comportamento dos servos cristãos. Eu vou ler esse tópico, então tá. Diz: Paulo escreveu em uma época onde havia a escravidão humana. Em Creta, assim como em todo o Império Romano, havia muitos escravos. Na igreja existiam senhores e escravos que se converteram a Cristo. Por isso Paulo mostra como devia ser o relacionamento, a conduta dos servos e dos senhores. O apóstolo mostra que os servos deveriam agradar os seus senhores em tudo, pois o Senhor crente não daria ordens que fossem incompatíveis com a fé cristã e com a palavra de Deus. Os escravos que tinham senhores crentes deveriam manter uma atitude de submissão. Entenda uma coisa, note na sua revista, você falar com a sua sala. A diferença vista por Paulo é a mesma vista por todos nós. Qual é essa diferença, Elias? A escravidão no tempo de Paulo é uma escravidão humana e espiritual. Já a escravidão em nosso tempo é uma escravidão somente espiritual. Isso nos leva a entender que temos e devemos libertar os cativos das correntes do inimigo. É o nosso dever. Hoje, se você ligar para o 190 e denunciar um trabalho escravo, a pessoa é liberta na hora. No tempo de Paulo, não. Agora, o nosso dever hoje é libertar os cativos de um reino espiritual. Isaías 61, o versículo de número 1,
E o versículo de número 2 há algo fantástico nesse texto. Achou minha, Antônio? Fica à vontade, meu querido. Amém. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha que interessante, parte B diz: a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É o meu dever como pastor, é o seu dever como professor, é o nosso dever como presbítero, evangelista e diácono e amado, é o nosso dever libertar, é o nosso dever falar. Você quer falar alguma coisa, meus queridos? Sim? Pode falar à vontade, Antônio. Libertação. Por que libertação? Quem é liberto é alguém que está preso. Irmãos, de preferência jovens, o inimigo ele está atento, querendo tragar o jovem, está querendo trazer o jovem para seu lado. Por quê? Porque o jovem ele está se preparando para ser um grande obreiro de Deus, um grande pastor, um grande evangelista, um grande homem de Deus que trará a palavra de Deus. Por que o inimigo hoje ele colocou lançar sobre o jovem as modas do mundo, o linguajar, as gírias? Jovem, não entra nessa não. Se está numa turma que não é cristã, naquele momento ali você pode ouvir, você tem, igual foi falado aqui, tem dois ouvidos, ouvir tudo, mas separa o que serve para você e o que não serve, e prega a verdade para ele. Sua linha de pensamento tem que ser diferente da do mundo. Ah, mas você é brega, você está fora do quadrado, é o palavreado mais acertado. Não, você não é quadrado. Você é uma pessoa que quer ser salvo. Você é um jovem que um dia tem um objetivo de morar no céu. Então, prega para ele, fala a palavra de Deus para ele, mas não mistura com ele não. Se estiver junto com ele, prega o evangelho. Eu vou, quer falar alguma coisa, meu querido, sobre você? Eu vou continuar aqui. Sim, o tópico de número 3 diz: o bom exemplo em tudo. Irmão Antônio, sim, meu querido. O bom exemplo em tudo. O líder precisa ser exemplo. Se Deus lhe confiou a autoridade e a responsabilidade de um rebanho, você precisa ter uma vida irrepreensível. Ser irrepreensível não significa ser perfeito. Dessa forma, nenhum ser humano poderia assumir tal posição. Ser irrepreensível significa ter um padrão de conduta elevado a maduro. Segundo os princípios bíblicos, a conduta do líder não pode mimar a confiança do rebanho. Olha que interessante, eu notei algo sobre isso, achei essa palavra irrepreensível no original grego significa ameptos. Ameptos significa que não dá margem à repreensão ou censura, sem culpa, sem falta, inocente. A responsabilidade de um rebanho deve ser demonstrada em seu ministério. Essa palavra significa isso, ameptos. Não aceita a repreensão, não é no ato de não aceitar, porque ele não dá margem para que a censura, a repreensão aconteça. O exemplo de um líder, anote isso aí, meu querido, o exemplo de um líder mostra a toda a comunidade o poder do evangelho em um homem pecador, mas que em todo tempo nega o pecado por amor a Adonai. Sou pecador? Sou. Elias é pecador? Demais, talvez o maior de todos. Porém, entenda uma coisa, eu nego o pecado todos os dias, todas as horas, todos os segundos e todos os minutos, por amor a Deus. Por amor a Deus, eu não me deixo corromper. Ok, meu querido? Quer falar alguma coisa? Foi tão madura essa palavra. Esse amentos quer dizer, a minha vida é um amentos.
O meu pensamento é um amento. O meu linguajar, o meu falar, a minha vida, tudo é voltada para amentos, ou seja, irrepreensível. Eu como obreiro, eu penso como obreiro, como servo de Deus, e não faço aquilo que está na modinha, o que o mundo quer, o que as pessoas querem, o relativismo, tudo é relativo. Eu tenho que apoiar para não perder membro. Para não perder membro, para não perder o carisma da igreja. É difícil, mas tenha uma vida irrepreensível, seja original ou amentos que você vai guardar o seu ministério, que você vai guardar o seu chamado. Você tem um chamado e Deus vai cobrar de você. Se você foi chamado para isso, dê conta do recado. Eu antes de irmão Antônio falar ali, eu vejo a igreja. É uma comparação até meio bobo que eu vou falar, mas se nós deixarmos, ela coloca o cabestro e coloca a rédea. Se nós deixarmos, a igreja coloca a rédea no pastor. Se ele não tiver posição, meu querido, foi-se a igreja. Ele agora é um fantoche na mão de toda a igreja. Pode falar, meu irmão, fica à vontade. O texto aqui é bem claro. Deus lhe confiou a autoridade. Essa autoridade vem de quem? Do homem? O que você entende aqui? As ovelhas não é sua não, meu irmão. As ovelhas do Senhor. Deus confiou em ti, te entregou, toma conta. Isso é um privilégio. Tomar conta do rebanho do Senhor. Talvez muitos não entenderam isso ainda. Não entenderam. Por quê? Está faltando o quê? Responsabilidade. O que é responsabilidade? Irmãos, quando alguém me entregar essa xícara aqui, eu tenho que devolver para ela do jeito que ele entregou. Será, meu irmão? Será que você vai entregar o número de rebanho que Deus te entregou? Será que você está afugentando sua responsabilidade? Então essa responsabilidade, irmão, você precisa ter uma vida irrepreensível. Uma vida diante do Senhor para a sua ovelha te acompanhar. Por que muitas ovelhas hoje não acompanham seu líder? Porque está faltando comprometimento, está faltando responsabilidade, está faltando você dialogar mais com as ovelhas. Se ela se perdeu, vai atrás, busca ela, mas apresenta ela para o Senhor. Amém? Amém. Eu vou aqui no tópico número 2, que diz incorrupção da doutrina. Com o presbítero Beatriz, meu querido. Isso. Fica à vontade. Incorrupção da doutrina. Tito deveria ter muito cuidado com a doutrina, para que a sua pregação e ensino fossem de modo correto, com fundamento na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Jesus advertiu os seus discípulos a se resguardarem da doutrina dos fariseus. Hoje temos visto igrejas que vendem bênção por dinheiro, utilizam manipulação psicológica para arrecadar mais recursos das pessoas, fazem curas e milagres. Nesse tópico número 2 existe algo interessante, que a palavra pregada por Tito não era a palavra de Timóteo, nem tampouco a palavra de Paulo. Nós temos que entender isso nesse tópico, mas era a palavra de Deus. Isso está nos mostrando que o seu testemunho era visivelmente o quê? O pregar a verdade, que só Jesus era capaz de salvar e libertar um homem e transformá-lo num tempo tão difícil. Entenda isso, meu querido. Você tem que colocar isso nesse tópico. Em nosso tempo, a verdadeira palavra deve ser estudada pelos líderes e não pelo povo, pois são eles que encarecem de uma verdadeira palavra genuína, de uma verdade genuína, onde a verdade não impõe o uso de técnicas ilícitas para sobreviver. O que tem de gente usando técnica ilícita para sobreviver, meu querido, não vou nem discutir isso aqui. Você quer falar alguma coisa sobre isso, meu querido? Fica à vontade. Eu já pego mais pesado, Elias. Aqui quando fala que temos visto muitas igrejas que vendem bênçãos, trocam bênçãos por dinheiro. E fazem curas e milagres em troca de rio metal. Ou seja, igreja do Senhor,
Em que tempos nós estamos vivendo? A palavra de Deus ela não muda. Ela não mudou e jamais mudará. E o que tem de pessoas vendendo indulgências dentro da igreja, É o termo correto. indulgências dentro das igrejas. Graças a Deus que nossa igreja não tem isso. Mas o que tem de pessoas vendendo palito de picolé, sal grossos e por aí vai, não é brincadeira, pensando só no vil metal. Seja um crente esperto, abra o seu olho porque você não é japonês, brasileiro. Infelizmente é essa a colocação. Essa é a colocação. Essa é a colocação. Gostei desse tom. Então seja crente fiel ao Senhor para que você vá para o céu e não troque a sua fé por essas bênçãos vendidas ou trocadas por vil metal. Irmão Antônio, pode ficar à vontade, meu querido. Quer falar alguma coisa? O que o irmão falou aí, ele já falou tudo. Primeiro, bênção. De quem é a bênção? Como você está vendendo uma coisa que não é sua? Segundo, se alguém está comprando essa bênção, essa pessoa que está envolvida nesses negócios, é porque ele fala conhecimento bíblico. Não lê o texto da palavra de Deus, não estuda, porque não tem tanto interesse. Meu irmão, tem que ter esse cuidado, porque os falsos profetas, os falsos ensinadores, aqueles que pregam em favorecimento de si mesmo, está por aí girando. Ouve só a palavra de Deus. Leia mais, para você entender que Jesus veio para poder dar salvação a todos. Jesus veio foi para poder nos libertar da mão dos inimigos. Amém? Continua então com o número 13, meu querido. Pode ler, fica à vontade. Gravidade e sinceridade são atitudes que equivalem à seriedade. Um obreiro deve ser sério, honesto, com postura que honre a Deus e ao seu ministério. Complementando a lista de recomendações, Paulo diz que Tito deve ter linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer. Conduta exemplar, exigida de todos os que querem ser obreiro dedicados à obra do Senhor. Anote essa palavra, gravidade e sinceridade, elas são muito importantes nessa atualidade, meu querido. Por quê? Porque o significado da palavra sincera é que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar ou disfarçar o seu pensamento ou sentimento. O sinônimo dessa palavra é autêntico, direto, franco, genuíno, leal, puro, real, sério, verdadeiro. Esses adjetivos fazem com que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal a dizer. Se você é real, se você é sincero, se você é verdadeiro, se você é autêntico, se você é direto, você vai arrumar problema na igreja hoje. Mas entenda uma coisa, o adversário não tem o que falar dessas pessoas. Nós sofremos por ser sincero, sofremos tantas sanções, tantos escréditos que eu recebo das pessoas falando, você fala demais, mas eu falo a palavra de Deus, eu falo a verdade. Quer você queira, não quer me assistir, não assista, querido, mas enquanto estiver gravando e os meus colaboradores, nós falaremos o que Adonai mandou falar. Isso é ser sincero, sem ter cera na cara, colocar o rosto e a cara tapa, como diz ditado. Pode ficar à vontade, quer falar uma coisa, Antônio? Fica à vontade, meu querido. Paulo ele alerta a Tito que deve ter linguagem sã. O que é linguagem sã? Falar a verdade. Não precisa falar mais do que a palavra de Deus. Não coloca nada para si, não, que você não tem nada para poder dar. Tudo é de Deus. Quando eu começo a aplicar hoje a sã doutrina, que é a palavra real, a palavra verdadeira, eu estou fortalecendo a igreja. Para quê? Para um dia ela estar preparada, porque quando Jesus vier buscar seu povo, o povo já está ali pronto. Agora, quando eu começo a aplicar as coisas minhas, as coisas da terra, eu estou deixando uma igreja falida, sem por onde andar, por onde passar, porque ela foi ensinada dessa forma, sem sabedoria divina, porque o homem ele só é sábio quando vem de Deus.
Toda sabedoria é de Deus. O homem não tem nada. O homem simplesmente ele pensa que tem alguma coisa, ele pensa que ele é o cara. Não. Jesus Cristo é o Senhor. A conclusão diz: as exortações de Paulo a Tito são de grande valor para os obreiros em todos os lugares e em todos os tempos. Ele especifica como tratar as pessoas por suas diversas faixas etárias. Destaca o valor do exemplo cristão como forma de evitarem-se os escândalos que tanto comprometem o bom nome do Evangelho e da Igreja de Cristo. São ensinamentos perfeitamente atualizados, não obstante terem sido escritos há tanto tempo. Meu querido amado, essa lição é um marco na história, porque apesar dos tempos escritos 67, 65, 64, até hoje ela nos chama a atenção e nos mostra o quanto nós devemos ser fiéis a Adonai. Eu me despeço de vocês com um grande abraço, que Deus os abençoe, que tenha uma excelente alma. As considerações que Deus estão dadas, fique à vontade, meu querido. Que Deus abençoe a cada um que esteve assim, nos escutando, que Deus possa te abençoar grandemente. Só quero dizer uma coisa: ser honesto, pagar as dívidas, pagar o que eu compro, isso é um dever nosso. Não deixar faltar um cheque, é um dever de cada ser humano. Agora, honrar a Deus é uma obrigação de cada um. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e o pastor Elias, o presbítero João Pedro também que está aqui do meu lado, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, dando sabedoria, inteligência aos líderes, que ele possa aplicar a sã doutrina, a palavra real de Deus. Eu acho magnífico um texto de João 7 que diz: respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O ensino que nós temos não é nosso, querido, mas é de Deus. Ele é quem nos enviou para pregar, como diz o texto de Isaías, apregoar a boa nova, libertar os cativos. Que Deus possa te abençoar, continue nessa força, nessa garra, e não pare, continue falando a verdade. Grande abraço e até a próxima lição.